Oi, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Bem, vamos lá, vou tentar não enrolar tanto, eu não consigo. Eu tenho tanta coisa pra falar hoje. Desde quinta-feira que eu não gravo vídeo, hoje é terça, é véspera de Natal. E eu vim estudando, eu vim lendo muita coisa e muita coisa veio me chamando a atenção. E eu quero compartilhar hoje, possivelmente eu vou fazer mais uns vídeos. Mas fica comigo aqui até o final, que tenho certeza que pelo menos uma palavrinha do que eu for falar, do que eu falar aqui vai tocar o seu coração, e é isso que eu quero, tá bem? E com essa palavrinha vai ser a nossa semente, e essa semente vai frutificar, vai dar bons frutos, e nós vamos fazer uma floresta de bons frutos, de servos ao Senhor, tá bom? Bem, meu nome é Yuri Goulart, não sou teólogo, sou um crente gateando na fé, que aparentemente recebeu um chamado para falar da palavra, daquilo que eu entendo, das minhas interpretações sobre as leituras, sobre os meus estudos. Então, quero deixar aqui que você, se você viu esse vídeo, se você está vendo esse vídeo, se fez algum sentido para você, por favor, me mande uma mensagem, vamos bater um papo. Se você tem outra interpretação, me manda também, vamos bater um papo, vamos discutir, porque eu acho que isso é fantástico e isso só enriquece o reino de Deus, enriquece o coração do nosso Senhor, para que a gente realmente cumpra o nosso propósito aqui na Terra, que é espalhar o Evangelho para todas as nações, tá bem? Cara, para esse vídeo, eu quero falar de uma passagem que muita gente fala, por óbvio, só que pra mim me pegou de outra linha, tá? Que é Marta e Maria. Eu escuto muita pregação falando sobre Maria, que escolheu a boa parte e tá tudo certo, o que ela fez é aquilo, é magnífico, ela escolheu estar na presença do Senhor, ela precisava estar na presença do Senhor, ela precisava estar aos pés do nosso Jesus e tá tudo bem. Porém, o que eu quero dizer é sobre Marta. Talvez a gente olhe para Marta, a gente lê as escrituras lá em Lucas 10, 38 ao 42, que fala sobre Marta e Maria. A gente olha para Marta como talvez a errada, de não ter parado o seu tempo e ter escutado a palavra do Senhor. Sendo que ela estava num ambiente onde Cristo está, onde Cristo está no meio, onde Cristo estava sendo referenciado e estava falando sobre o seu reino, sobre o que ele queria dos seus discípulos e como que vai ser até a morte, sua ressurreição e aí por diante. Então, de certa maneira, Marta também estava recebendo a bênção, o Espírito do Senhor que estava naquele ambiente, tá? Comecei a falar de Marta, mas o que eu quero trazer? A hospitalidade, tá até aqui escrito, que Marta teve quando Cristo chegou com seus discípulos, com o seu pessoal, com o seu bando, tá? Marta quis trazer a excelência, que está até aqui no meu outro tópico. Marta traz a excelência de servir ao Senhor. Marta traz aquilo que a gente deveria fazer quando vou servir ao próximo, quando eu vou servir para outras pessoas. Aquilo que eu sirvo para outras pessoas tem que ser o reflexo daquilo que Jesus quer que eu quisesse que eu servisse ao próximo, de maneira excelente, de maneira bondosa, de maneira generosa. E pelas leituras e pelo que eu vi, Marta, ela fez isso, né? Ela tirou o seu tempo, que sim, ela poderia estar lá aos pés do Senhor, mas a pergunta que eu faço, e quem que serviria o banquete para os discípulos? Ela poderia ter colocado uma mesa, todo mundo ia lá e ia servir. Mas imagina, Cristo estava falando. Onde Cristo estava falando, você não quer desprender, quando o Espírito Santo vem em ti e você precisa ouvir, você não quer que tire a sua atenção. Então Marta, ela servia os discípulos onde eles pudessem parar e prestar atenção naquilo que Jesus estava falando. Então a gente tem que olhar também para esse outro lado, o nosso lado generoso, o nosso lado bondoso de servir ao próximo. Outra coisa que eu anotei é que a linguagem de amor da Marta é o servir. E como eu disse, é o servir com excelência. É o servir perante a Cristo, aquilo que você, quando você estiver servindo, você fala, cara, isso aqui Jesus talvez se orgulhasse de mim. Foi o que Marta fez. E sim, quando Marta foi lá e pediu para Jesus, falou, Jesus, fala para Maria me ajudar ali, né?
Jesus, ele não repreendeu Marta. Em nenhum momento ele falou: Marta, para o que você está fazendo e vem me ouvir. Muito pelo contrário, porque ele sabia que aquela função que Marta estava fazendo era de extrema importância para aquele momento. Se era de extrema importância, óbvio, de novo, Marta poderia ter ficado mais tempo aos pés do Senhor, só que ela preferiu ir para uma linha de servir, tá? E Jesus fala para ele, falou: Marta, Marta, por que se inquietaste tanto, né? Por que você está tão presa aos seus afazeres se o que realmente importa está aqui, tá aqui na sua frente, que sou eu? Mas de novo, Marta não foi... Cristo não... Cristo não brigou com Marta. Não disse, você tem que ir lá. Não. Ele sabia, ele conhece o coração de Marta. Ele sabia que a linguagem de amor de Marta é o servir. É o deixar os outros bem. E outra, a gente tem uma outra linha que Cristo andava com seus discípulos mais pobres, enfim, mas tinha as mulheres que andavam com ele, que eram mulheres de administradores, que eram mulheres esposas de alto escalão da sociedade, que tinha recurso. E quando naquela época, até hoje, naquela época quando você tem recurso, você está acostumado com coisa boa ou com coisa melhor. Então Marta talvez, isso é um devaneio, mas Marta também tivesse pensado nisso. Cara, Jesus está andando com pessoas do alto escalão, eu também preciso servir a eles de maneira excelente, assim como eu sirvo a Cristo. Então eu preciso me portar de maneira excelente, sabe? Então a gente precisa pensar também um pouco como Marta, né? Aí ele fala aqui, Jesus não repreendeu, Jesus não repreendeu Marta para que fosse ouvir o que ele dizia, porque sabia e conhecia Marta, que foi o que eu disse agora. Marta estava inquieta e queria ajudar, e queria a ajuda de Maria para servir Cristo e os seus. Mas Maria, talvez pela sua necessidade, escolheu a boa parte e ficar aos pés do Senhor. Você já pensou nisso também? Maria talvez precisasse, não que a gente não precisa, não é isso, se você entendeu isso aqui tá tudo errado, tá? Mas o que eu quero dizer é, talvez Maria precisasse mais de Cristo naquele momento, talvez Maria realmente precisasse, talvez a aflição de Maria fosse muito maior do que a de Marta. Eu não tô falando que não precisa, tá? Não é isso, mas para aquele momento talvez Maria, ela escolheu, e realmente ela escolheu estar ali. Quando você fala uma escolha, você abdica de outra. Então, se eu tenho uma escolha de ficar aos pés do Senhor, é porque eu abdiquei de ajudar Marta, eu abdiquei de fazer os meus afazeres e tá tudo certo. Então, ela escolheu aquilo ali, né? E assim, e será que Jesus não deu uma chamadinha também? Maria falou, pô Maria, tudo bem, você aqui ok, mas você poderia ter ajudado ela no começo ou ter organizado as coisas. Acho que poderia, né? Eu acho que Jesus na sua sensatez, eu acho que em algum momento ele deve ter falado. Claro que nas escrituras não fala isso, né? Mas a gente tem que imaginar também um pouco como era lá. E Jesus, na sua bondade, na sua benevolência, na sua sensatez e inteligência, ele deve ter falado pra Maria, sabe? Falou, pô Maria, poderia, né? Você poderia, né? Mais um ponto. O que Marta fez não foi errado, pois tinham fome e ela queria servi-los. Mas talvez ela deveria equilibrar o servir com a devoção, ouvir a Cristo, né? Ela queria servir. Pensa, aquela galera tava vindo com fome. Imagina assim, você na sua casa, vem Cristo com seus discípulos de uma caminhada de meio-dia. Cara, você vai querer servir. Tudo bem que você vai querer também ficar com Jesus, você vai querer estar perto, mas você vai querer servir aquele povo de maneira honrosa, de maneira generosa e bondosa, não vai? Tenho certeza que vai. Então, a gente tem que olhar para isso, tá? E aí eu trouxe 3 pontos sobre pra gente que a gente precisa avaliar, e aí eu já encerro, que é o nosso tempo com Jesus. Vamos lá. Nosso tempo com Jesus, sirva ao próximo com excelência, porque não tem problema. O problema é só servir as pessoas e esquecer do nosso relacionamento com Jesus. E reserve o tempo com a boa parte de Cristo. Esses são os 3 tópicos, os 3 pontos que eu trouxe. Porque a gente precisa olhar quanto que está o nosso tempo com Jesus,
o quanto que eu estou servindo somente, eu estou esquecendo a boa parte que é Deus. Então, o quanto que eu só estou no meu mundo, nas minhas inquietações, nas minhas tarefas cotidianas, no meu viver, e eu estou esquecendo a Cristo. Aí eu sentar aos pés dele e honrá-lo e ter um relacionamento. E aí esse relacionamento eu já falei em alguns vídeos e continuo falando. E esse relacionamento é ler a palavra, é ler a Bíblia, é estudar, é ir atrás. Então a gente precisa tentar também nesses 3 pontos. E o que eu quero dizer para encerrar, para a gente ir encerrando, acho que é mais fácil. Seja como Maria, mas não esqueça de ser como Marta. O equilíbrio entre as duas talvez seja a melhor opção para aquele momento, para o seu momento, tá? E agora sim eu encerro te dizendo que se você ainda não aceitou a Cristo como seu único Salvador e entendeu o que Ele fez por nós naquela cruz, eu te aconselho a aceitar. Talvez você nunca tinha escutado nessa versão, nesse jeito de falar. Se foi muito simples ou muito diferente ou ok para o que você entende, mas a grande questão é, dentro desse texto e desse contexto, o nosso servir, o nosso tempo, a nossa vida, ela tem que ser para Cristo. Ela tem que ser em devoção para Cristo. Tá bem? Fica aqui porque você já sabe o que tem que fazer. Curta, compartilha, faça aquele tudo que você já tá ligado aí como é que faz. Tá bem? Um abraço e aguarda a sua mensagem. Até mais. Valeu.